Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O Conselho Nacional de Igrejas Cristãs do Brasil, CONIC, convida comunidades cristãs para a Semana de Oração pela Unidade Cristã, SOUC, de 22 a 28 de maio, período de Pentecostes. Este ano a inspiração bíblica é: aprendei a fazer o bem, procurai a justiça. Com esse lema, somos chamados a identificar, questionar e transformar a naturalização e a perpetuação das práticas racistas. O racismo é pecado porque fere a imagem de Deus, presente no rosto das pessoas negras e indígenas. A boa nova do Evangelho nos compromete a sermos antirracistas. Entre no site do CONIC, www.conic.org.br, e baixe os materiais de reflexão e celebrações. Aprendei a fazer o bem, procurai a justiça. Não há lugar para o racismo na boa nova de Deus. Olá a todas as pessoas que estão se preparando para a Semana de Oração pela Unidade Cristã, que acontece nessa semana, Semana de Pentecostes, um período muito especial para nós da tradição cristã. Pentecostes nos recorda aquele momento em que línguas de fogo se colocaram acima da cabeça de apóstolos e apóstolas e que cada um saiu falando línguas diferentes com pessoas de várias culturas e etnias. À época se pensava que esses apóstolos e apóstolas pudessem estar bêbados, pois afinal de contas, como cada um saiu falando em um idioma diferente, sem ao menos conhecer aquele idioma. Mas a festa de Pentecostes, ela tem um significado muito importante, porque ela nos diz que a tradição cristã já nasceu plural. Nós já nascemos em diversidade, portanto não há porquê a gente promover o ódio, promover o preconceito entre pessoas que praticam a fé em Jesus Cristo de forma diferente. Tampouco é aceitável que pessoas cristãs expressem preconceito, expressem racismo, expressem intolerância religiosa em nome da fé em Jesus Cristo. Jesus, ele nunca expressou ódio por alguém. Jesus nunca discriminou uma pessoa por ela ou ser samaritana, ou ser romana, ou ser de outro país ou outra cultura. Jesus sempre acolheu todas as pessoas, fossem elas quem fossem. E assim devemos ser nós, hoje, no século 21. A Semana de Oração pela Unidade Cristã 2023 foi preparada pelo Conselho Minnesota de Igrejas. Minnesota é uma região lá dos Estados Unidos, fortemente marcada pela segregação racial. Toda a história da região de Minnesota é marcada pelo racismo. No século XIX, por exemplo, aconteceu o massacre do povo Dakota. Na verdade, 38 indígenas da etnia Dakota foram enforcados. Esses povos, eles estavam lutando pelo seu território, pelo direito ao seu território, e os Estados Unidos, a Minnesota à época não pertencia aos Estados Unidos, os Estados Unidos, que queriam aquele território, chegaram com toda a sua brutalidade e condenaram os indígenas resistentes à pena de morte,
que à época era a forca. Quando esses indígenas foram assassinados, eles cantaram um hino muito comum da etnia deles que dizia: somos muitos e somos fortes. Muito simbólica essa história. Assim como aconteceu a perseguição contra indígenas, também na região de Minnesota aconteceram e acontecem ainda muitos casos de violência racial contra a população afro-americana. O caso mais conhecido é o caso de George Floyd, que foi morto por um policial durante a pandemia da Covid-19, e foi um caso que repercutiu mundialmente. As pessoas estavam em casa, muito atentas para o que acontecia no mundo, e uma das notícias que todos e todas nós fomos testemunhas foi o assassinato desse homem negro. Da morte de George Floyd surgiu um movimento global, Vidas Negras Importam. Então, em função de todos esses acontecimentos, e aqui eu só trago 2, é que o grupo escolhido pelo Conselho Minnesota de Igrejas fez a opção de, a partir do versículo do profeta Isaías, capítulo 1, versículo 17, procurai o bem, praticai a justiça, nos convoca a refletirmos sobre o racismo que impede a unidade das igrejas. A gente muitas vezes não se dá conta e pensa que o racismo é uma questão única e exclusivamente social, que o racismo não está nas igrejas, mas nós sabemos que não é assim. Pessoas negras, cristãs, elas raramente ocupam espaços de coordenação nas igrejas. Pessoas negras cristãs, elas nem sempre estão nas hierarquias das igrejas. Muitas vezes elas sentam no fundo das igrejas. O racismo aqui no Brasil, dentro das igrejas, talvez ele seja um racismo mais sutil do que nas igrejas dos Estados Unidos, porque aqui nós poderíamos dizer, bom, mas aqui brancos e negros vão juntos às igrejas. Mas talvez brancos sentem na frente e pessoas negras sentem nos fundos das igrejas. Então existe sim, o racismo brasileiro é um racismo muitas vezes que a gente percebe nas entrelinhas, nas sutilezas, na forma como nós nos relacionamos. Quando os nossos irmãos e irmãs norte-americanas escolheram o versículo do profeta Isaías, eles leram o contexto bíblico, hermenêutico, sócio-histórico do profeta Isaías, e se vocês acessarem o material da Semana de Oração, vocês vão poder ver com mais detalhes. E lá eles chamam a atenção que o profeta criticava a relação injusta que os sacerdotes do templo tinham com as pessoas pobres, porque viúvas, pessoas com deficiência e outras pessoas excluídas da época, elas não eram bem-vindas no templo, porque elas não podiam pagar pelas oferendas, elas não podiam sacrificar os animais, fazer os sacrifícios que eram exigidos. E, em função disso, elas não podiam entrar nos templos. E a igreja tinha uma relação muito próxima, muito íntima com o reinado. E o templo tinha uma relação muito íntima com o reinado. E ela não estava assim tão preocupada com a justiça, mas ela estava muito mais preocupada com o dinheiro que ela ganhava e com o dinheiro que ela podia acumular. E pessoas pobres, elas tinham que se virar, tanto para praticar a sua fé, elas sofriam porque elas não podiam seguir as regras do templo, elas queriam seguir, mas elas não podiam porque elas não tinham condições financeiras. Então o templo era um espaço de discriminação e de violência. É por isso que o profeta Isaías diz aos sacerdotes: procurai o bem, praticai a justiça. E os nossos irmãos do Conselho Minnesota de Igreja também nos chamam a atenção. Vamos praticar o bem e procurar a justiça?
Agora, de que forma nós vamos fazer isso? Primeiro, nos dando conta do racismo. Nos dando conta de que o racismo está entre nós, de que o racismo nos divide, de que o racismo é o pecado que impede a unidade das igrejas. Nos Estados Unidos, ainda hoje, existem igrejas de brancos e igrejas de pretos. E segundo os nossos irmãos de Minnesota nos contam, 11 horas da manhã, que é o horário em que a maioria das pessoas dos Estados Unidos vai aos cultos, é o momento em que mais se vê a desunião das igrejas, porque os brancos vão rezar nas suas igrejas e as pessoas negras vão rezar nas suas igrejas. Isso não pode ser assim. Não é possível que brancos e pretos tenham que se separar para fazer a oração a um Deus que é amor, a um Deus que é diversidade, a um Deus que se revela entre pessoas brancas e negras, um Deus que revela em pessoas brancas e negras. Jesus Cristo, ele nasceu palestino. Provavelmente Jesus Cristo não era branco. Há uma tendência, há muitas pesquisas que dizem que Jesus era mais preto do que branco. Então, o Filho de Deus, ele é preto. O Filho de Deus, naquele que a gente crê, nos provoca a nos amarmos em nossa diversidade, a sermos antirracistas em nome da fé em Jesus Cristo. Deus justo, compassivo, sopra em nós o espírito da amorosidade, da justiça e da consolação, para que nossos laços sejam fortalecidos para viver em comunhão contigo e com as pessoas. Guia-nos com mão forte, amorosa, pelos caminhos da vida, que da tua companhia amiga aprendamos a fazer o bem e a excitarmos relações de igualdades pacíficas. Envolva-nos com tua graça para que tenhamos coragem para vencer as barreiras e a violência do racismo, dos preconceitos, dos privilégios e dos pecados que geram divisões. Dai-nos a tua ternura para que nosso coração esteja aberto a acolher a beleza da diversidade de tua criação. Anima-nos para o encontro com as diferentes culturas, tradições religiosas, etnias, línguas e cores. Deus de amor e misericórdia, sopra em nós a vida que vence a morte. Ajuda-nos a viver nas outras pessoas a tua face, para vencermos o racismo e os preconceitos. Dai-nos a tua paz, hoje e sempre. Amém. Amém. Amém.